João capítulo 17, no verso 1. João capítulo 17, verso 1, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Vamos direto ao verso 20, para lermos até o 22. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu, para estarmos aqui reunidos em comunhão, em unidade, em adoração a Ti, Pai, para render glórias ao Teu nome. Nós já louvamos a Ti, nós já ofertamos nesta noite, e neste momento, Pai, é o momento em que nós vamos receber uma porção da Tua palavra. Senhor, cobre-nos com a Tua graça, cobre-nos, Pai, da Tua revelação nessa noite. Que não sejam palavras que saiam da minha boca, não são palavras do Josias, mas que sejam palavras, Pai, que o Senhor preparou para todos os corações nesta noite. Nós não queremos andar, Senhor, de maneira sem a Tua revelação, sem o conhecer da Tua palavra. Nessa noite que o Teu Espírito direcione, Senhor, todas as coisas. Direcione todas as palavras, Pai, que caiam, Senhor, em solos férteis, Pai, para que possamos aprender e praticar, Senhor, mais de Ti nas nossas vidas. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto dessa oração de Jesus que nós acabamos de ler aqui, essa oração, ela ocorre na noite anterior à crucificação, logo após a última ceia. Jesus, depois de muito ensinar, depois de consolar os discípulos, e depois de muito advertir em todos os lugares por onde Jesus passou, Jesus chega num determinado momento e ele olha para o céu e ora. O capítulo 17, ele é um divisor de águas entre o ministério de Jesus e o sacrifício de Jesus. Aqui, nesta última oração, é a última oração pública de Jesus antes do sacrifício, antes do Getsêmani. E ela é chamada de oração sacerdotal. Por que ela é chamada de oração sacerdotal? Porque Jesus intercede como um sumo sacerdote. Ele não intercede apenas pelos discípulos que estavam ali presentes, ou por todos os seus discípulos, ou por todas as pessoas que o cercavam, mas ele intercede por todos os que viriam a crer nele, através deles, dos discípulos. No momento mais tenso da história da redenção, Jesus, ele não prega, Jesus, ele não realiza milagres, Jesus, ele não escreve um grande discurso, Jesus, ele não está aqui debatendo com os religiosos, mas ele ora. Olha que precioso, e ele não faz uma oração por si mesmo. Ele não ora, mas ele não ora por si, mas ele ora por todos nós. Ele ora por todos aqueles que viriam a crer nele.
E antes da cruz, Jesus nos coloca diante do Pai. E Ele se coloca diante do Pai, abrindo o seu coração para revelar o anseio mais profundo da sua alma. E o anseio mais profundo da sua alma, e a petição de Jesus é: para que todos sejam um. Essa oração aqui não é apenas um desejo humano de harmonia, um desejo humano de relações sociais. Antes da cruz, Jesus ora, e essa oração revela o que estava no centro do seu coração, que é a unidade do seu povo. E enquanto o mundo, todo um cenário esperava para crucificá-lo, o Filho de Deus estava intercedendo por nós. Olha este cenário aqui. Enquanto o mundo se preparava para crucificar Jesus, o Filho de Deus estava intercedendo por mim, estava intercedendo por você. Ele não orou por glória pessoal, ele não orou por um trono terreno, ele não orou por proteção, ele não orou para que Deus o livrasse daquelas tamanhas dores que ele sofreria, mas Jesus orou por comunhão, Jesus orou por unidade. Jesus sabia que a comunhão seria o maior testemunho do seu evangelho. Ela é o reflexo da natureza divina da comunhão, pois unidade faz parte do DNA divino, é a essência de Deus, e a essência de Deus é uma comunhão perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo em eterna harmonia, de amor com um propósito: unidade, comunhão. E unidade e comunhão não é uma invenção da igreja. Nós, como igreja, não criamos unidade para uma reunião social, não criamos comunhão para manter relacionamentos de proximidade interpessoal. Nesta oração, nós vemos que a expressão da própria vida de Deus é expressa nas palavras de Jesus. Nesta oração nós vemos e nós temos acesso ao íntimo da Trindade. Não é apenas uma petição de Jesus, é uma revelação. Então não é uma invenção. Unidade e comunhão não é uma invenção da igreja primitiva ou da igreja moderna, da igreja pós-moderna, mas é a expressão da própria vida de Deus. A oração mostra o que estava no centro do coração do nosso Salvador. O que Jesus mais desejava antes de entregar a sua vida era ver o seu povo unido, era ver o seu povo em comunhão. E era como se, para refletirmos aqui na terra, a comunhão perfeita que existe no céu. Aqui na terra precisa refletir a comunhão que há no céu. E compreendendo um pouco mais alguns detalhes que fazem toda a diferença no entendimento do que Jesus falou na sua oração, quando Jesus Cristo ora pedindo para ser glorificado, no verso 1, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. É interessante que Jesus, ele não está pedindo um trono terreno. Jesus não está pedindo aplausos humanos. Ele não está pedindo nenhum tipo de reconhecimento público. Jesus está pedindo para ser revelado. Jesus está pedindo para ser revelado. E a palavra glorificar aqui, ela tem um significado muito importante. Glorificar aqui na oração de Jesus significa manifestar quem realmente é revelar a glória divina escondido na carne humana, é revelar a divindade presa num corpo humano. Portanto, a cruz
não seria então um palco de vaidade, um palco de aplauso, um palco de ascensão de uma glória humana, mas um altar onde o amor do Pai seria plenamente revelado. Olha que maravilhoso isso. Jesus Cristo, na sua última oração, ele está pedindo ao Pai para ser revelado. E então, quando ele é revelado, só após isso a comunhão se torna possível. Após essa oração é que nós vemos que a comunhão com o Pai se torna possível. Então Jesus Cristo, ele não está buscando aqui brilho, Jesus Cristo não está buscando holofotes, Jesus Cristo não está procurando se autopromover, ele não busca uma própria honra, mas ele está buscando apenas uma coisa: revelação. Uma busca por reconciliação do homem com o Pai. Enquanto que o homem natural, nós procuramos ser visto. E é da natureza humana, muitas vezes, aflorar nas nossas relações uma busca por ser reconhecido. Jesus busca fazer o contrário. Jesus busca fazer o Pai ser conhecido. E é interessante que a sua glória não vem de ser elevado diante dos homens, mas a sua glória vem dele ser humilhado em obediência, de se diminuir em obediência, de se abaixar em obediência até a morte de cruz. Olha que maravilhoso. A glória que Jesus pediu aqui não afastou os homens. A glória que Jesus pediu aqui aproximou os homens de Deus. Então não foi algo para ele, mas a sua revelação trouxe reconciliação. Olha que precioso. Por isso, unidade, a unidade pela qual ele ora, no verso 21, ele ora para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Essa é a unidade em que ele ora. Essa unidade nasce do cumprimento do versículo 1 que nós lemos. E quando o Filho, ele é glorificado, o Pai é revelado. E quando o Pai é revelado, os filhos são reconciliados. O fruto dessa revelação é uma reconciliação nossa com o nosso Pai. A glória de Cristo, ele não constrói palcos. A glória de Cristo, ela não constrói altares de glória humana, mas cria um corpo vivo em comunhão. A glória de Cristo não constrói palcos, mas ela constrói pontes. A glória de Cristo, ela não constrói altares de alta promoção ou de autopromoção, mas ela constrói pontes para uma reconciliação. E nós vimos ao longo das Escrituras várias passagens, vários momentos, vários personagens que nos mostram com a sua vida os perigos de se assentar em mesas que a autopromoção é a sua maior busca, é a maior conquista de algumas mesas, mesas que levantam altares para uma glória pessoal, homens que também buscaram a glória, mas de uma forma egoísta, de uma forma corrupta, conquistaram apenas a autodestruição. Nós temos o Saul, todos conhecem, o primeiro rei de Israel, um homem ungido, um homem escolhido, capacitado por Deus, um homem que tinha tudo para deixar um legado de fé, um legado de obediência, mas a sua história termina em ruína espiritual. No início, a Bíblia diz que ele edificava altares ao Senhor. Ele transferia a glória das guerras, a glória das conquistas, ele transferia para Deus, levantando altares que edificava ao Senhor. Mas com o passar desse tempo, o orgulho foi entrando neste coração e os altares passaram a ser expressões de adoração do próprio ego. E não mais seria a adoração à presença de Deus. A mesa de Saul, anteriormente um símbolo de liderança,
um símbolo de influência, um símbolo de conquistas, de glória do Senhor, de comunhão com Deus. Deixou de ser o lugar onde se buscava a vontade do Senhor. E passou a ser um palco de autoexaltação. E nós vemos como foi o fim de Saul. O fim de Saul se torna trágico. Num determinado momento, em campo de batalha, na iminência de o exército de Israel ser derrotado, ele vê os seus filhos sendo mortos à espada, ele pede para o seu fiel escudeiro tirar a sua vida, porque ele viu que a derrota é iminente, eu vou ser feito escravo. E naquele tempo, quando um rei era feito escravo, ele era humilhado, ele era aprisionado, e era triste o fim de um rei que era sido aprisionado. Então ele pede para o seu fiel escudeiro tirar a sua vida. Esse escudeiro se recusa a matar Saul, então ele toma uma decisão, ele decide se suicidar, se lançando sobre a sua própria espada. O seu fiel escudeiro, vendo o exemplo de Saul, faz a mesma coisa, se suicida também. E Saul, um cara que antes levantava altares de adoração a Deus, a presença de Deus sai da sua vida, e ele tem um triste fim, se suicidando, sem a presença de Deus. Nós vemos Herodes Antipas, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, você pode conferir essa história na sua casa durante a semana. Esse Herodes Antipas, ele é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todos os meninos da região de Belém e de região próximas que tinham menos de 2 anos de idade. E isso era para que eles essa morte, esse decreto, alcançasse o menino Jesus, para que o propósito fosse encerrado, para que o propósito divino fosse aniquilado. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar os meninos. Herodes Antipas, filho desse Herodes o Grande, um homem que buscava glória pessoal, buscava poder político. Esse homem, Herodes Antipas, temia perder o trono, mais do que temia perder a glória de Deus. Esse homem buscava um trono terreno, mas não buscava a glória de Deus. Temia perder o trono, mas em nenhum momento ele temia a Deus. Buscou fazer fama, buscou prazeres, serviu banquetes, mesas com os maravilhosos banquetes, sem comunhão. Um desses banquetes que esse Herodes Antipas serviu, uma destas mesas que ele se assentou, levou à morte de um profeta. João Batista foi servido a cabeça de João Batista foi servido numa bandeja de prata, devido a uma mesa que Herodes Antipas se assentou. A morte de um profeta, palavra divina sendo calada, através de uma mesa sem propósito, sem comunhão, sem glória de Deus. Nós vemos outro Herodes da família dos Herodes. Esse Herodes aqui agora é Herodes Agripa, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Este Herodes Agripa, que ele é sobrinho do Herodes Antipas, que eu acabei de mencionar. Este Herodes Agripa, ele começa a perseguir os cristãos em Jerusalém. E com grande violência, mandou matar um dos 12 apóstolos, chamado Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus. E assim, sob ordem de Herodes Agripa, Tiago é executado, é morto à espada. Herodes Agripa foi exaltado pelo seu povo. O povo gritava em alta voz que a voz de Herodes Agripa era a voz de Deus e não era mais uma voz de homem. E ao invés desse homem transferir essa glória, essa exaltação, essa honra para o Deus verdadeiro, ele absorve para si, ele acomoda no seu coração, e ao invés de ele transferir e dar glórias a Deus, ele aceita essa adoração para si, e um anjo o fere, morrendo aos poucos, humilhado.
O final da vida dele é uma dor terrível. Ele morre sendo comido de bicho, por vermes, por não dar glórias a Deus, por não transferir toda aquela glória que o povo demandava para ele, e ele absorveu para si. Isso aqui representa, queridos, um juízo divino sobre aqueles que roubam a glória que é de Deus. Sobre aqueles que absorvem no seu coração uma glória que é para ser transferida a Deus, que é somente de Deus. O orgulho humano rouba esse lugar. O orgulho humano ocupa esse lugar que é somente de Deus. Substitui nos nossos corações. O orgulho substitui a glória de Deus que é para ser adorada. Então nós vemos aqui 3 homens diferentes, 3 épocas diferentes. Todos eles representando uma busca humana pela glória errada. Propósitos errados. Mesas de confusão. Mesas com propósitos errados. Mesas sem comunhão. Mesas de soberba. Mesas de orgulho. Mesas de vaidade. Mesas de imoralidade. Mesas de morte espiritual. Mesas de morte física. Mesas onde vozes proféticas são caladas. Mesas que buscam a glória social, mesas que procuram agradar aos homens e não a Deus. A gente vê mesas que buscam glória divina, mesas que buscam ser adorados como Deus. E em todas essas mesas nós vemos algo semelhante, é a ausência da presença de Deus. Todas essas mesas revelam uma semelhança, ausência de comunhão. Mas há uma mesa, queridos, que nós precisamos gastar um pouquinho de tempo para falar dela. E eu quero levar vocês a refletir em João capítulo 12, nos versos 1 a 3. João capítulo 12, versos 1 a 3, traz uma mesa poderosa. Lições preciosas, que se nós aplicarmos nas nossas vidas, nós vamos entender um pouco mais sobre comunhão. João capítulo 12, verso 1 a 3, nós voltamos aqui pelo menos 6 dias antes daquela oração que nós lemos há pouco, de João 17, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A história é muito conhecida de todos nós. Nós cantamos músicas com base neste relato. Ao passo que nós vemos muitos altares sendo levantados para autodestruição. Ao passo que nós vemos uma busca por glória humana. A verdadeira comunhão honra Cristo acima de todas as coisas. A verdadeira comunhão honra Cristo acima de tudo. Mesa da comunhão é um lugar onde o coração é revelado. Mesa da comunhão é onde a presença de Deus se manifesta de uma forma surpreendente. É onde relacionamentos são provados. João aqui no capítulo 12 nos revela uma mesa muito simples, mas cheia de significados. Uma mesa que revela a comunhão que honra a Jesus. 6 dias antes da Páscoa, um momento que seria decisivo na história da redenção, Jesus está voltando para Betânia. E não seria um encontro qualquer, numa casa qualquer, mas seria na casa de Marta, Maria e Lázaro. E algo aqui acontece que revela de maneira preciosa a revelação da verdadeira comunhão. Aquela que nós precisamos agir nas nossas vidas. Daquela que nós precisamos ter muito viva nas nossas vidas. Enquanto há muitas mesas que discutem intrigas. Enquanto há muitas mesas que discutem poderes. Vive de aparências. Levantam altares de adoração humana. Nesta mesa aqui ela se manifesta pelo menos 3 lições poderosas
da verdadeira comunhão com Deus. Olha que interessante. Comunhão do servir que honra ao Senhor. Comunhão com o testemunho que prova a ressurreição. E a terceira lição é uma comunhão com uma adoração extravagante. Em primeiro lugar, nós vemos aqui Marta servindo. Comunhão do Senhor, do servir que honra ao Senhor. Nós vemos aqui Marta servindo. No verso 2, somente a partezinha A do versículo, diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus, e Marta servia, vírgula. Vamos deixar o restante para daqui a pouquinho. O servir, amados, é parte da comunhão. Marta aqui é a figura do serviço ativo. Em várias ocasiões, em várias passagens bíblicas, ela recebeu Jesus com muita hospitalidade, com muita honra, porque servir é parte essencial de uma adoração cristã, uma adoração genuína. O serviço de Marta não é simplesmente funcional. O desejo dela não é deixar as coisas apenas organizadas. Ela não deseja deixar as coisas tudo no lugar, servir uma comida boa, ter uma música ambiente agradável. Ela decide ter uma forma de honrar o hóspede, que é Jesus. Marta nos lembra que o serviço deve ter uma motivação correta. E a motivação correta no servir é honrar o Senhor, é honrar o Salvador. Portanto, o serviço é uma vocação criada para glorificar a Deus. Não é para outro propósito, não é para a honra humana, não é para nos gastarmos na igreja, não é para nós fazermos escala, não é para dividir trabalhos, mas é para glorificar a Deus. Lembram que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios na primeira carta, do capítulo 10, verso 31, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu costumo separar aqui em 3 etapas, porque comer, todo mundo precisa, beber, faz parte, e agora, então abre parte para que nós façamos algo que não seja para a glória de Deus. Não, façam tudo. Então o apóstolo Paulo, ele abre um parênteses e fecha o parênteses, porque não há sobra, não há espaço para que nós façamos algo que não seja para a glória de Deus. Não há espaço para que nós andemos fazendo coisas que não seja para a glória de Deus. Essa mesa aqui nos mostra que serviço, testemunho e adoração não são pilares individuais da comunhão. Não tem como nós tirarmos nota 10 em um dos pilares e falharmos em outro. Eu posso prestar um excelente serviço ao Senhor, mas eu posso ao mesmo tempo falhar na adoração. Eu posso ser um adorador exemplar, ter uma voz linda que ecoa pelo salão da igreja, mas posso falhar no meu testemunho. E eu pergunto a vocês, queridos, o seu serviço é resposta ao amor de Cristo? Ou é uma busca por algum tipo de reconhecimento? Você já parou para analisar? Você já parou de fazer essa reflexão? Porque, olha bem, o serviço que nasce da busca de um reconhecimento, ele se machuca com facilidade, compara-se constantemente com o outro. O serviço que busca um reconhecimento se alimenta de elogios, espera valorização humana, espera tapinha nas costas, faz do ministério aqui uma plataforma para alcançar novos níveis, trabalha muito, mas adora pouco. Porque se você fizer essa pergunta aqui, diante do Espírito Santo, você vai perceber, e ele vai responder a você que o serviço nasce simplesmente do amor. Porque o amor não precisa ser visto. O serviço através do amor não precisa ser visto. Não precisa ser aplaudido. Não exige retorno. Não reclama do sacrifício. Não reclama de chegar mais cedo na igreja. Não reclama de sair mais tarde, de ser o último. Não se ofende quando não é reconhecido. Não se ofende quando não é aplaudido. Não compete com os outros, mas encontra uma única satisfação. O serviço que nasce do amor encontra satisfação apenas no olhar de Jesus.
apenas no olhar do nosso Senhor. E é esse o serviço que Marta está prestando nessa mesa. Ela serve porque ela ama. Ela não está mostrando os seus dotes culinários. Ela não está mostrando etiqueta, organização. Ela está servindo porque ama. E ela serve porque ama. Isso para ela basta. Então, se você, porventura, está no voluntariado, serve na liderança da igreja, e eu não quero limitar esse serviço à casa de Deus. Se você estava pensando que eu estava falando aqui da casa do Senhor, não, porque Marta não estava na igreja. Marta não estava servindo em nenhum ministério. Marta não estava no voluntariado. Marta não estava no louvor, não estava pregando. Ela estava em casa servindo, porque aqui na igreja são pouquíssimas horas de serviço ao Senhor. É um pequeno espaço de tempo na nossa semana de 7 dias que nós servimos ao Senhor aqui. Mas lá no serviço doméstico, lá no serviço, no seu trabalho, lá em família, todo o serviço, ele se torna sagrado, quando ele é centrado em Cristo, quando o propósito de fazermos algo é agradar ao Senhor. Então, queridos, transforme as tuas tarefas em atos de adoração. Simplesmente servir em qualquer área da sua vida, porque você ama Jesus e você deseja honrá-lo com o seu serviço. Em todas as tarefas diárias, seja lá lavando louça, seja lá levando uma pedra de granito, seja lá limpando um graute, seja lá varrendo uma casa, qualquer coisa, na escola aprendendo uma matéria nova, a gente pode servir ao Senhor honrando Ele, em todas as coisas que nós fazemos, e fazer porque amamos a Deus. Um segundo lugar, nós vemos Lázaro assentado à mesa. O verso 2 diz que Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro aqui é um testemunho vivo da ressurreição. Lázaro não é mais um convidado qualquer ali na mesa. Lázaro é um testemunho vivo do poder de Cristo sobre a morte. Olha que poderoso. A presença de Lázaro à mesa é um ato evangelístico. Fala muito mais do que palavras. Lázaro não precisa abrir a boca para pregar. A ressurreição de Lázaro colocou a cidade de Betânia aqui no mapa da fé. Pessoas se surpreenderam com o que aconteceu. Pessoas começaram a crer depois que Lázaro ressuscitou. O testemunho de Lázaro não é algo que aconteceu acidentalmente, mas é um relato, uma evidência viva do poder de Cristo, do poder do nosso Senhor e Salvador. Lázaro assentado à mesa com Jesus indica que cura e restauração estão presentes na mesa da comunhão. Não estão isolados. E eu faço outra pergunta a você. Sua vida conta histórias de ressurreição? Pensa aí. Pensa junto comigo. Sua vida conta histórias de ressurreição? O que foi ressuscitado na sua vida? O que foi restaurado na sua vida? Onde a sua experiência com Cristo serve de testemunho para outros? As mesas que você se assenta, contam-se testemunhos de restauração? Ou só estamos em conversas diversas, mas não sobra nenhum tempo para um testemunho? Onde você se assenta, você conta as suas experiências? É interessante que ontem nós estávamos assentados em uma mesa e nós compartilhávamos os milagres que Jesus fez nas nossas vidas. Nós estávamos ali ao redor do nosso milagre, correndo e aprontando e jogando coisa no chão, e nós brigando com ele, chamando atenção. Mas é um testemunho vivo, e nós começamos a testemunhar do que Deus fez na vida do Joshua, o que Deus fez na vida do Victor, o que Deus fez, a restauração que Deus fez na minha vida, nas nossas vidas. Era um momento de comunhão,
Mas foi inevitável nós começarmos a compartilhar o que Deus fez e o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então compartilhe o que você já recebeu do Senhor. Compartilhe o que Jesus já fez por você. Seja lá no teu life group, seja nas suas reuniões do almoço de domingo, seja nas suas reuniões sociais, em qualquer mesa que você se assenta. Olha só, quando João diz no verso 2, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, ele não está apenas descrevendo um convidado ali. Cada movimento de Lázaro pregava mais alto que qualquer sermão. Olha que interessante, Lázaro respirava, isso era o maior testemunho que poderia ser contado naquela mesa. Lázaro comia, isso contrariava a lógica da morte. Como é possível? O cara estava morto e agora está aqui comendo. Ele conversava e isso afrontava os fariseus. Lázaro não precisava falar uma palavra, mas ele estava vivo e isso anunciava o poder de Cristo naquela mesa. Quando assentamos à mesa com Cristo, o poder de Cristo precisa ser evidenciado. O poder de Cristo precisa ser revelado. A Bíblia não diz que Lázaro pregou, não diz que Lázaro cantou, não diz que ele fez um belo discurso. A Bíblia diz apenas que ele estava lá, e isso era o suficiente, porque a experiência que ele tinha com Cristo gerou um testemunho para que ele contasse com a sua própria vida. A sua vida serve de testemunho para ser contado a outros. Então você precisa compartilhar, você precisa abrir a sua boca e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Essa mesa aqui nos ensina algo profundo, nos ensina algo poderoso, porque o diabo teme mais um crente transformado do que um pregador super talentoso. E isso é muito vivo nessa mesa. Porque ninguém pode discutir com uma vida restaurada. Ninguém pode negar um casamento reconstruído. Ninguém pode ignorar um vício que foi vencido. Ninguém pode apagar marcas de uma alma restaurada, uma alma curada pelo poder do Evangelho. Por isso, o inimigo ele sempre tenta apagar testemunhos vivos. Por isso o inimigo sempre tenta apagar da sua memória testemunhos que ele gerou na sua vida, com distrações, com tantas coisas que o mundo tem a oferecer. Você já parou para pensar nisso? Porque muitos de nós cristãos, sem perceber, nós estamos retendo os testemunhos para nós mesmos. Nós recebemos uma graça de Deus e nós retemos. E já partimos para a próxima. A nossa lista é tão grande que nós esquecemos o que nós já conquistamos e partimos para uma guerra para conquistar as próximas batalhas. E nós muitas vezes não percebemos que a nossa vida restaurada incomoda muito mais o inferno do que a gente ficar numa busca desesperada por novas conquistas. Aquilo que o Senhor já nos entregou é um testemunho poderoso. E essa mesa da comunhão aqui tem um testemunho vivo. Tem um testemunho comendo, tem um testemunho respirando, testemunho do poder de Deus. E em último lugar aqui nós vemos uma adoração extravagante. O verso 3, queridos, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Maria quebra um vaso de nardo puro. Um perfume de valor inestimado. Ela unge os pés de Jesus enxugando com os seus cabelos. Todos conhecem o relato. Esse gesto aqui, ele é simbólico em pelo menos 3 níveis de valores. Primeiro, um valor econômico, porque o perfume era caríssimo, o que representava uma entrega sacrificial de Maria.
valor litúrgico, porque havia uma unção que remetia à honra a Jesus. E é a preparação para um sepultamento, como Jesus relatou. E um terceiro valor, que é o valor humano, porque Maria usa o que é dela. Ela usa ela própria, ela usa o seu cabelo, representando uma glória que é pessoal, para expressar a sua adoração. E compreendam comigo, porque no contexto judaico, queridos, o cabelo da mulher era símbolo de honra, era símbolo de uma dignidade feminina, símbolo de uma glória pessoal. Não era apenas um detalhe estético na mulher. Ela representava a identidade da mulher, representava a feminilidade da mulher, representava o seu valor aos olhos da sociedade. E quando Maria, ela se ajoelha aos pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos, ela está fazendo algo que ninguém naquela sala e nem na história de centenas de anos depois poderia ignorar. Hoje, nós não podemos ignorar o que Maria fez naquela sala, porque ela entrega a sua glória pessoal. Ela se entrega, tudo aquilo que ela significava, que ela representava de valor na vida dela, ela entrega aos pés do único que é digno de glória. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 15, que o cabelo da mulher é a sua glória. Ele está afirmando isso. E Maria pega justamente isso, seu símbolo de valor humano, que agrega valor para ela, pessoal. Ela pega justamente isso, o seu maior símbolo de valor humano, e coloca aos pés do mestre. Isso representa alguma coisa para você? Representa alguma coisa para nós? Ela está na prática aqui dizendo: a minha glória não me pertence. Aquilo que é muito valioso para mim, não material, mas fisicamente não me pertence. Então tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu me agrego valor, eu coloco aos teus pés, Jesus. Essa é a intenção desta mulher aqui. Essa é a essência da adoração. Uma adoração extravagante. Uma adoração que entrega ao Senhor aquilo que nos dá identidade. Aquilo que é muito valoroso para nós, que nos traz segurança. Nós precisamos colocar aos pés do Senhor. Porque ela não deu apenas um perfume caríssimo. Ela deu a si mesma. Ela se entregou a si mesma. Entregou o seu orgulho. Entregou a sua etiqueta. Ela quebrou protocolos. Ela deu a si mesma. Maria não adora o que não é fácil. Porque é muito fácil nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós já temos, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com aquilo que nós estamos aptos a fazer. Mas Maria adora ao Senhor com o que não é fácil fazer. Ela adora com o que é valioso. E ela não escolhe um gesto simples. Ela não pega um pano qualquer, por mais que seja uma toalha de um linho fino que ela pudesse ter guardada para enxugar os pés do mestre. Não, ela usa a sua glória pessoal, aquilo que lhe custa a sua honra pessoal, ela oferece aos pés do Senhor. Porque o perfume mais caro era considerado o seu recurso financeiro. O vaso que abrigava o perfume era um patrimônio que ela tinha. O cabelo representava a sua glória pessoal. A sua postura aos pés representa a sua rendição absoluta. É como que Maria aqui dissesse: eu não vou tocar Jesus com superficialidade. Eu não vou chegar aos pés do Senhor, mesmo que eu leve muito valor agregado. Mas eu não vou chegar mesmo assim com as minhas posses, mas de uma maneira superficial. A Ele eu tenho que entregar o mais precioso. Você pode fazer uma reflexão nessa noite. O que você tem de mais precioso na sua vida? O que você tem de mais importante na sua vida? Porque mesa da comunhão tem que ter uma adoração extravagante. A mesa da comunhão com o Pai tem que ter um serviço extraordinário. Mesa da comunhão com o Pai tem que ter um perfume que enche toda a casa. E eu quero fazer uma última pergunta para vocês nessa noite. O que você guarda ainda para si que não entregou aos pés do Senhor?
Reflita. O que você está guardando para você? O que você está guardando para si? Qual foi o perfume que você ainda não quebrou aos pés de Jesus? Qual é a glória pessoal que você está retendo ainda para entregar aos pés de Jesus? Qual que é aquilo que simboliza para você algo tão valioso, não monetário, mas de honra, que você ainda não entregou e não rendeu aos pés do Senhor? Faça aí um exercício mental. Busque na sua consciência. Identifique aí um dom, identifique um recurso, ou uma reputação talvez, que precisa ser entregue aos pés de Jesus. Priorize hoje, queridos, essa adoração extravagante. Não espere um tempo especial, ou um tempo melhor, oportuno, para honrar a Jesus. Faça isso hoje mesmo. Honre-o hoje mesmo, com aquilo que você possa ter de mais importante na sua vida. Porque as mesas dos Herodes e a mesa de Saul ainda existem até hoje. Nós vemos muitas mesas como a desses homens que não priorizavam a glória de Deus. Mesas onde Deus não é o convidado principal. Mas eu quero deixar aqui um desafio para você, encerrando essa mensagem. Que você transforme uma mesa nesta semana. Se você tem orgulho, ajoelhe-se aos pés do Senhor, como aquela mulher. Se você tem recursos, quebre os vasos aos pés do Senhor. Se você tem testemunho, comece a testemunhar do que o Senhor fez na sua vida. No que você for servir nesta semana, sirva com amor. Seja o mais simples que você for fazer, a tarefa mais simples que você for executar, ainda hoje, mas execute como sendo para Cristo, colocando Ele no centro dessa atividade que você for executar. A mesa da comunhão com Cristo, ela só é completa quando nós servimos como Maria, como Marta. A mesa da comunhão com Cristo, ela só é completa quando nós testemunhamos com a nossa vida, assim como Lázaro testemunhou. E a mesa da comunhão com Cristo, ela só é completa quando nós o adoramos. Então nós precisamos servir, nós precisamos testemunhar, e nós precisamos o adorar com propósito. Permita, queridos, que Cristo seja o centro das suas mesas, das mesas que você se assenta, das rodas de conversa. Não se esqueça de priorizar. Muitas vezes nós estamos ali em conversas paralelas, mas nós precisamos trazer a nossa consciência de que aquele é um momento preparado por Deus para glorificar ao Senhor. Podemos estar como diz lá no meu Paraná, na zoação. Podemos estar lá na comunhão com os nossos amigos, em qualquer lugar que nós estivermos. Mas nós precisamos trazer a consciência que aquele momento é um momento preparado por Deus para que nós possamos servir a Ele, testemunhar a Ele e o adorar com as nossas ações. Por isso, queridos, permita que Cristo seja o centro das suas mesas, porque as mesas onde Cristo é o centro, Ele se torna o convidado de honra. Cristo sendo o centro, se tornando o convidado de honra, essa mesa que você está assentado se torna um altar. E essa mesa passa a glorificar ao Senhor. Então ali nessa mesa que você está sentado, tudo que você está fazendo passa a glorificar ao Senhor. Passa a testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Passa a exalar um perfume que se espalha por todo o ambiente. Você precisa ser esse perfume que exala a presença do Senhor no ambiente em que você está, na mesa que você está assentado. Você precisa exalar esse perfume dessa comunhão. Essa é a comunhão que o Senhor
conquistou para nós naquela cruz. Um altar que foi levantado naquela cruz. Não de uma adoração pessoal, mas que toda a adoração é para o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Que essa palavra possa fazer efeito no seu coração. E você possa, em todos os momentos da sua vida, ter essa consciência de que Deus não criou e não te deu oportunidades para que você a desperdice apenas em bons momentos de resenha com os amigos, de assentar à mesa com pessoas sem propósito. Tudo tem um propósito, todos os momentos têm um propósito. Quando você identificar isso, o Senhor vai ser honrado. Amém, queridos? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. E você pudesse colocar a mão no seu coração e fizesse essa oração junto comigo nessa noite, expressando a sua vontade de ser melhor em todos os lugares que você for, expressando o seu desejo de expressar essa comunhão em todas as suas áreas de relacionamento. Pai, nós desejamos agir de acordo com as Tuas Escrituras. Nós desejamos fazer, Senhor, a Ti o nosso melhor. Mas nós desejamos colocar a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Senhor, as mesas que nós nos assentarmos, Pai, que o Senhor tome o primeiro lugar, Pai. Que o Senhor seja o centro, Senhor. Que o Senhor seja, Pai, o propósito, Senhor. Que o Senhor seja o testemunho das nossas bocas, Pai. Que nós possamos testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor já restaurou nas nossas vidas. Pai, que nós possamos expressar, Senhor, a mais profunda comunhão contigo, Senhor, através dos nossos momentos de serviço. E aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos levantar altares de adoração a Ti. Não deixe, Senhor, o orgulho enraizar nos nossos corações. Não deixe que nenhuma raiz, Pai, de orgulho, de adoração do ego, Pai, venha tomar, Senhor, um cantinho qualquer dos nossos corações. Que os nossos corações, Pai, estejam completamente tomados, Pai, pela Tua glória. Que possamos, Pai, transferir os aplausos para o Senhor. Que possamos, Senhor, transferir os tapas nas costas para o Senhor. Que possamos transferir, Senhor, os elogios para o Senhor. Que possamos transferir, Senhor, a inteligência que o Senhor nos deu para o Senhor. Que nós possamos, Senhor, transferir para Ti toda a glória que vem do homem, Senhor. Não deixa, Senhor, parar nada em nós, para que nós possamos glorificar a Ti, Senhor, em todas as nossas ações. É a minha oração, é a nossa oração, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus.